você começou agora na costura e quer saber quais são os 3 tipos de acabamentos essenciais, importantes e por nível, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar sobre quais são os 3 acabamentos que eu considero super importantes e quais são eles para você entender um pouco sobre acabamentos, tá bom? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right. Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre acabamentos, que é uma coisa extremamente importante. Por quê? O acabamento chega a um ponto na vida da costureira que o acabamento ele é tudo. Vai chegar ao ponto de você fazer uma peça, a pessoa vai pegar a peça, virar do avesso e visualizar esse acabamento. Por quê? Esse acabamento ele diz muito sobre a costureira e ele tem um peso extremamente importante naquela peça, naquele projeto, né? Porque não adianta nada você fazer uma saia, fazer uma blusa, ficar super bonito no direito e as pessoas pegar e virar do avesso e visualizar que tem linha desfiando aqui, tem, sei lá, a costura tá torta, as costuras elas estão desalinhadas, elas não estão alinhadas, não estão retas. Tudo isso é extremamente importante. Então, qual que é a importância do acabamento? O acabamento, ele é uma etapa de todo o processo, né? Então, tem toda a questão de você conseguir cortar corretamente a peça, ou você cortar o seu projeto corretamente, sem ficar torto. Tem toda a etapa de preparação com os aviamentos, com todos os recursos, o mix de cores, tudo isso é importante também. Só que o acabamento, ele vai mostrar qual é o nível de profissionalismo que você tem como costureira, tá? Por quê? Porque o avesso, ele é tão importante, se não mais importante do que o direito na peça, tá bom? É diferente de você, vamos imaginar que você vai fazer uma boneca, tendo em mente como a categoria de artesanato. A boneca, você pode fazer a costura, eu vou fazer a cabeça, o corpinho da boneca. Essa parte ali, eu posso fazer essa costura interna de qualquer jeito. Não é o objetivo, mas eu não preciso me preocupar com o acabamento. Por quê? Porque essa costura, ela vai ficar embutida. Porque na hora que eu costuro, eu desviro para o outro lado e fecho essa cabeça, coloco o enchimento e depois faço o acabamento final embutindo dentro do corpinho dessa boneca. Esse é um exemplo de como fazer a boneca. Esse acabamento, ele não é tão importante quanto o acabamento da blusa que eu vou fazer, do short, da saia. Por quê? Quando você pega a blusa, você vira ela do avesso, você consegue visualizar a costura. Então, muitas vezes, essa preocupação com o interno da roupa é essencial. Em via de regra, tipo, a regra inicial é a função do acabamento, ela é fazer com que essa roupa dure mais e que ela não desfie. Por quê? Tem muitos tecidos, se você já tem experiência com costura ou ainda não tem vários tecidos, por exemplo, tricoline, musseline, muitos tecidos que eles desfiam muito. O que é desfiar? Quando você corta, se você for bem rente à ponta ali do tecido e puxar, ele sai essas linhas. E o que é um tecido se não é o entrelaçado de vários fios, de várias linhas, entre aspas. Então, se você deixar isso, sabe, essa facilidade desse fio sair do tecido, dele desmanchar, essa peça não vai durar, porque claro que tem tecidos, tipo a malha, que não desfia, só que o acabamento é totalmente diferenciado quando você faz toda uma estrutura ali, você pensa qual acabamento você vai fazer, tá? Então tudo isso é importante. Você tem que pensar na vida útil dessa roupa, porque você vai lavar,
ela vai passar um tempo, então você tem que pensar não só na estética, mas também na usabilidade e na durabilidade dessa roupa, tá bom? Então, 3 acabamentos por níveis que eu considero super importante. Então, é tipo uma evolução ali de costureira, tá? Se você não tem nada, vamos pegar aqui, você não tem nada, você só tem uma máquina reta, qual é o acabamento que eu considero mais importante e que fica um acabamento incrível? A costura francesa. Se você não sabe qual é a costura francesa, eu vou deixar aqui no card um link de um vídeo que eu mostro como que faz a costura francesa. A costura francesa, ela é uma costura que você vai meio que embutir, tá? Ela tem um certo trabalho? Tem um certo trabalho, só que eu considero muito melhor você fazer uma costura francesa, fica muito mais bonito do que você fazer acabamento no zigue-zague, tá? Eu sei que parece que é mais fácil você fazer acabamento no zigue-zague, só que o resultado ele nem se compara com a costura francesa. A durabilidade de uma peça feita com a costura francesa, nossa, não está escrito. Porque no zigue-zague você tem que se preocupar em regular a máquina exatamente do jeito que precisa. Porque se você deixar um ponto muito grande ou maior, pode ser que ele não seja o suficiente para sustentar aquele fio. E aí, mesmo depois do zigue-zague, ele ainda desfia a peça, tá? Então, pensa nisso. E o segundo acabamento, seguindo por nível, eu não tenho, supor, não tenho recurso, eu tenho só uma máquina de costura. Eu vou fazer acabamento de costura francesa. Segundo passo, se eu já tenho um pouco mais de recurso, eu vou fazer acabamento com viés, tá? Como que é o acabamento com viés? Você compra vários viés. Viés é tipo uma tira, né, uma faixa que você tem para você costurar ali naquela costura. Imagina que você vai fazer uma peça e você tem uma margem de costura. O que é uma margem de costura? Ele é o tanto que você vai deixar assim do tecido, que é o suficiente para a costura, e propriamente a costura e a peça que vai ficar rente ao corpo. Então, depois que você definiu, muitas vezes a margem é de meio centímetro, é de 1 centímetro, você pode comprar esse viés no tamanho que você precisa. Tem de 2, tem de 3. Pode ser que no início você se sinta confortável costurando já com um tamanho maior, enfim. Viés, ele é um pouco mais acessível, você pode comprar por metro e eu sempre indico que você tenha 2 cores, que você tenha preto e que você tenha branco. A maioria dos tecidos, quando a estampa ela não é dos 2 lados, internamente, no avesso, ela é branca. Então, você consegue utilizar o viés branco. Já nos tecidos que são exatamente iguais, na maioria das vezes fica muito mais fácil você combinar, fazer essa harmonia entre o preto e pode ser qualquer outra cor, tá bom? Então, porque o preto ela é uma cor neutra e uma cor básica. Então, ela acaba que ela neutraliza, né, com qualquer outra e fica esse equilíbrio porque ela não chama atenção, ela apenas equilibra, tá bom? Por ela ser uma base. Vamos imaginar que você já, além de ter a máquina de costura, além de trabalhar com viés, você já está trabalhando com produção, você já pode fazer um investimento maior. Então, a minha sugestão é que você tenha uma overlock, tá? E tem várias categorias, gente, de overlock, muitas categorias. Tem desde você comprar uma máquina doméstica a uma máquina overlock industrial, tá? Mas é super acessível. O overlock, normalmente, assim, doméstica comparado com o industrial, nossa, ele é muito mais acessível. Coisa tipo da faixa de 2.000, 2.000 e pouquinho, né? Precisa dar uma pesquisada aí na sua cidade para entender qual é o valor, entender quais são as condições que você pode fazer, tá bom? Mas ter um overlock, gente, é tipo ganhar tempo, tá? Porque imagina que vai ser uma máquina que ela é específica para fazer esse tipo de acabamento, ela é perfeita, tá? Você também pode ter uma interlock, enfim, tem várias outras máquinas que pode ser, mas a overlock, ela é um xodozinho meu, eu gosto bastante dela, e
tem muita coisa que você consegue ganhar tempo, tá? Você faz uma costurinha reta ali e faz o acabamento. Então você vai estar trabalhando duas coisas. O acabamento para não desfiar e a beleza, e também a questão de você estar reforçando, porque você pode só costurar no overlock? Pode. Só que o acabamento, a durabilidade da peça de você fazer duas costuras, eu sei que demora um pouquinho, mas você fazer costura reta e overlock, você vai estar fazendo essa peça durar muito, muito, porque são dois reforços, tá? Lembra que as categorias são diferentes. A reta, ela é para deixar firme a peça, e a overlock é para fazer o acabamento. É claro que na malha a gente não tem essa outra costurinha reta, só que ela é diferenciada, né? Porque você costura na malha, ela vai durar de outra... Ela vai apresentar um comportamento diferente de quando você costura num tecido plano, tá bom? Então, esses foram os três acabamentos que eu considero importantes por níveis, tá? Tem pessoas que preferem fazer o quê? Passar um overlock e depois colocar viés, tá? Tem bastante gente que gosta muito de trabalhar com viés, o acabamento fica perfeito, tá? Só que o overlock é pensando na produção. E pensando na produção, o viés nunca, e a costura francesa nunca vai ganhar de um overlock, tá bom? Espero ter te ajudado de alguma forma, eu vou deixar todos os links aqui no card. Já clica aqui embaixo em se inscrever e curta esse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijos! Being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of